Shabbat Shalom a todos. Shabbat Shalom. Mais uma vez estamos aqui para estudarmos a Torá e hoje nós vamos estudar a Parashá Noach. E mais uma vez, irmãos, essa Parashá, como as demais, tem sido assim de um conteúdo muito profundo e muito tremendo. E nós gostaríamos hoje de abordar alguns temas que eu julgo serem principais nesta Parashá. E para a gente poder começar, nós vamos passar ali pela Brit Hadashah, pelos profetas. Eu queria mostrar para os irmãos uma coisa que eu acho que é muito pertinente para nós, porque essa Parashá, ela aponta para alguns eventos que falam sobre julgamento. Então, hoje nós vamos falar bastante sobre julgamento, ok? Então, deixa eu ler para você Hebreus 11, 6 e 7, porque esse texto ele fala sobre uma coisa que eu acho que é muito interessante para nós hoje. Ele fala assim: ora, sem confiança é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Elohim creia que ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Agora presta atenção nisso. Pela confiança, Noach, sendo divinamente advertido das coisas que ainda não se viam, temeu para a salvação de sua família. Fabricou a arca, pela qual a arca condenou o mundo, e foi feito herdeiro da justiça, que é segundo a confiança, ou a fé. Irmãos, por que tão cedo após a criação o mundo foi condenado? Qual foi o motivo? Na leitura que nós fizemos da Torá, nos primeiros parágrafos, nos primeiros versículos que nós lemos, nós percebemos uma coisa: aparece a palavra roubo. Roubo. E por que isso? Porque naquela época já estava acontecendo um problema muito sério com roubo. E é uma coisa interessante porque lá na Brit Hadashah tem um outro texto que se reporta a esse texto da Torá, dizendo o seguinte, 2 Pedro 3,10: mas o dia do Senhor virá como o ladrão da noite, no qual os céus passarão com grande estrondo e os elementos ardendo, desfarão a terra e todas as obras que há nela se queimarão. Olha só que interessante, o dilúvio, segundo o Midrash, veio por causa do roubo. E nosso irmão Kefa está dizendo que Yeshua virá como um ladrão à noite, ou seja, de surpresa. A metáfora usada aqui é a mesma, para mostrar o seguinte, que o roubo que trouxe o julgamento, agora vai ser usado para tirar os justos do julgamento. Isso é muito interessante a gente notar, e eu gostaria que os irmãos pudessem prestar atenção numa coisa agora, porque lá em Bereshit, quando se fala sobre essa questão, se fala sobre um homem que andava com Elohim. Seu nome era Noach. Noach significa descanso. Eu faço uma pergunta para você. Esse homem teve descanso? Mas ele vai ser o protagonista de um novo tempo de descanso para a terra. E olha só que interessante. Ele andava com Elohim. Onde é que essa frase aparece novamente na Torá? Na Parashá passada, dizia respeito a um homem chamado Enoque. E o Senhor o tomou para si. Nós falamos do arrebatamento. Agora, o Senhor não vai tomar Noé para ele, no sentido de arrebatá-lo, mas vai separá-lo, para que ele possa ser o instrumento para trazer salvação. Muito interessante, porque ele é chamado de justo naquela geração.
Agora veja bem, ele vai receber esse chamado com 600 anos, depois ele vai viver, se não me engano, mais 350 anos, né? Ele vai morrer com 950 anos. E durante todo esse tempo ele foi considerado um tzadik, um justo. Olha que coisa complicada, porque para nós hoje, 80, 90, 100 anos, nós vamos viver o quê? Muito menos do que ele viveu. E nós temos uma oportunidade maior de sermos justos do que ele. Porque nós temos menos tempo, menos assédio e menos problemas. Ah, Rabino, mas hoje o pecado está muito intenso, tá? Eu quero te mostrar uma coisa aqui então. Veja bem, a Torá diz que a terra estava corrompida diante da face de Elohim e ela se encheu de violência. É interessante porque essa palavra violência aqui em hebraico, ela é uma palavra que nós conhecemos, tá? É a palavra Hamas. Você já ouviu falar do Hamas? Então essa palavra em hebraico significa violência. Isso significa, irmãos, que já naquela época, com tão pouco tempo do homem ter sido criado, já havia acontecido uma corrupção tão grande que isso se transbordou para o roubo e para a violência. Então, o Senhor disse que ele traria fim de toda a carne. Agora, por que isso chegou nesse ponto? Qual foi o problema que causou tudo isso? Então nós vamos entender o seguinte. Vamos falar de pecado? Vamos fazer uma coisa aqui que a gente costuma fazer no judaísmo. Se classifica o pecado. Tem 3 níveis de pecado. É o het, é o avon, que não é o perfume. Esse avon fede, tá? E é o pechá. Então vamos falar sobre o het primeiro. Het é aquele pecado que a pessoa comete de forma inadvertida. Sabe quando a pessoa está ela está meia desatenta e de repente ela vai e faz uma coisa errada. Esse é um het. É um pecado que ela cometeu quase que sem querer, porque ela não vigiou. Por que você acha que Yeshua diz que é para a gente vigiar e orar? Porque isso é condição sine qua non para não pecar. Quem vigia está atento a tudo e não comete pequenos erros que vão redundar em pecado. Aí depois disso, nós temos o avon. O avon já são pecados intencionais. Sabe aquele negócio que eu costumo chamar de pecado de estimação? É o avon. Esse é aquele pecado que a gente classifica como iniquidade. E a iniquidade, o que ela faz? Ela é aquele tipo de coisa que a pessoa vai e ela fala assim, não tem problema, eu vou fazer isso. Os irmãos entenderam? Sabe que está errado, mas ela vai e faz. E tem um outro que é o pechá, que é a rebelião. É aquele pecado que causa problemas graves no meio das pessoas. E o pechá, ele é classificado como um pecado que leva à pena de morte. Então, nós vamos entender o seguinte: todos esses pecados, ou os 3 níveis de pecados que eu acabei de citar aqui, eles são falhas em cumprir os mandamentos do Senhor. Quantos mandamentos o homem tinha para cumprir naquela época? Poucos. Segundo o Midrash, eram 7. Veja que o homem recebeu 1 e não cumpriu. Agora tem 7 e não cumpre. Então, o homem está falhando em obedecer os mandamentos do Senhor. E quando ele desobedece, aí a Torá diz que ele falhou em se arrepender. Quando o homem falha em se arrepender, ele precisa ser julgado.
Por que ele precisa ser julgado? Porque ele fracassou em atingir o objetivo de servir ao Senhor. Uma coisa interessante, irmãos, porque quando o homem falha em atingir e alcançar o objetivo do eterno, isso significa que essa pessoa, ela tinha algo para realizar, ela sabia o que devia fazer, mas não conseguiu fazer aquilo, por N tipo de razões, e o pecado, ele, aos olhos humanos, ele é justificável. Ah não, eu pequei, eu fiz isso porque eu tive algum problema, eu fiz aquilo porque não deu para mim fazer, aí eu peguei e fiz de outro jeito. Então existe uma intenção de se cometer o pecado. Chegou-se num ponto em que o pecado ele é intencional. Aí os irmãos sabem que o pecado é assim. Quando a pessoa não quer se arrepender, ela usa um critério que nós modernamente chamamos de terceirização. Foi por causa do outro. Ela terceiriza o pecado, ela não quer assumir, então ela transfere o pecado. Ou seja, ela transfere a culpa para outro. Foi o que Eva fez, Adão fez com Eva fez com a serpente não tinha com quem fazer, tomou uma paulada. Mas veja bem que interessante, na psicologia, isso mostra a fragilidade da pessoa, a incapacidade dela de admitir que ela tem uma estrutura frágil e que ela precisa ser restaurada. Então o que ela faz? Ela lança o pecado para outro, ou lança a sua culpa para outro. Quando uma pessoa acusa alguém de algo, geralmente ela está fazendo aquilo, ela precisa encobrir. Como é que ela encobre? Jogando a culpa no outro, para dizer o seguinte: é você que está fazendo isso. Então, isso é muito interessante, porque isso começa a gerar o quê? Algo que está relacionado ao reto, que é a pessoa, aliás, ao avon, que significa que a pessoa vai pensar demais no pecado. Por quê? Porque ela vai pensar, só que ela vai desvalorizar o pecado. Não tem problema, então eu vou manter isso aqui, porque para mim isso aqui é agradável, é bom. Qual que é o problema de eu fazer isso? Ela sabe que ela está transgredindo, mas ela diz assim: não tem problema não, eu vou fazer mesmo assim. E aí, nós vamos passar para um nível mais alto, que vamos voltar para o pecado, que é a rebelião, onde a pessoa sabe que aquilo é proibido, mas ela mesmo assim vai ignorar, e ela vai estar se rebelando contra o eterno. Imagine, a palavra diz assim: não matarás. Aí a pessoa vai e mata. E diz assim: não, mas não tem problema, eu queria matar o fulano, porque ele fez isso assim comigo, eu fui e matei. Muitas vezes sem uma justificativa para tal. E esse tipo de morte, irmãos, eu não estou falando só da morte física. Eu quero falar para você da morte espiritual, que acontece através da Lashon Hará, a língua maldita, que fala para poder acusar e derrubar e difamar a vida de alguém. Também é tida como um pecado, que é um pecado que está ligado à pena de morte. Por quê? Porque os nossos sábios dizem que o linguarudo, ele mata mais do que um assassino, porque ele mata 3 de uma vez. Ele mata a pessoa de quem ele falou, ele mata a pessoa para quem ele falou, e ele mata a si mesmo. E se isso vai para uma rede social, pegou lá o seu celular ou o seu computador e publicou isso, virou um serial killer, porque vai matar um monte de gente que vai ter acesso àquela mensagem. Então os irmãos percebem o nível de pecado. Lá naquela época, as pessoas já se rebelavam contra Deus, contra o eterno, de forma descarada.
Era tão descarado que o Midrash diz que eles se relacionavam com animais. E que os animais se corromperam também, mudando as espécies na hora de ter relacionamento. Aí você imagina que o homem então conseguiu atingir a criação, a criatura, no que diz respeito aos animais. E aí a gente vai falar assim, puxa vida, esse tipo de pecado está ligado a obter prazer físico através dele, para se beneficiar fisicamente. Então esse pecado que nós estamos falando aqui, irmãos, ele é um pecado que leva à pena de morte. E aí nós vamos compreender por que o Eterno disse que acabaria com toda a carne. O nível de pecado já tinha sido tão alto que o Eterno falou assim, eu não suporto ver isso aqui, eu não sei como é que eles escalaram tanto a ponto de cometer esses pecados e chegarem nesse ponto. Agora não há mais como voltar. Então nós vamos perceber, irmãos, que há um problema sério. E eu queria até voltar um pouquinho para falar sobre roubo. Quem rouba tira um pedaço da alma da outra pessoa. E por quê? Quando você trabalha para construir algo e alguém vem e rouba, ele está arrancando uma parte da sua vida. E isso, diante do Eterno, é como se essa pessoa estivesse cometendo um assassinato, porque ela matou uma parte da pessoa. Isso, irmãos, em qualquer nível. Então, se você parar para pensar, naquela ocasião eles já estavam fazendo tudo isso. E estavam acumulando sobre si uma culpa que não estava sendo expiada. E essa culpa foi crescendo diante do Eterno. Aí é o cálice da ira, da iniquidade. Foi se enchendo, até o ponto que o Eterno falou, basta, agora chega, agora acabou, agora eu não suporto mais. E aí, irmãos, nós vamos lá para o conceito que o pessoal tem hoje. Ah, mas o Senhor, Ele é amor, Ele é tão bonitinho, Ele me ama tanto. Ele não era amor aqui? Ah, mas Ele é longânimo. Mas você acha que Ele não esperou aqui? Você acha que Ele não buscou arrependimento? As pessoas precisavam se arrepender, mas elas em momento algum fizeram isso. E por não fazerem isso, vai vir agora o julgamento. E aí, irmãos, eu fico imaginando o seguinte, que quando o Senhor anunciou que Ele ia fazer isso, Ele anunciou por um motivo muito simples. Os decretos celestiais estavam prontos, só para serem cumpridos. E você vai perceber aqui que 99,9 vai morrer. Vão sobrar 8 pessoas vivas, fora os animais. Eu queria que você parasse para pensar na extensão disso, o estrago que o pecado fez. O pecado, irmãos, ele é uma maldição que só pode ser revertida através do sangue de Yeshua. Aleluia. Por isso a Bíblia diz assim, o sangue de Yeshua nos purifica de alguns pecadinhos. Não? Purifica do quê? Todo o pecado. Os irmãos entenderam a extensão disso? Então, os rabinos, eles criaram um quarto termo para pecado, que é aveirá, que significa transgressão ou violação. Mas no passado eles diziam que esse tipo de pecado, criado por esse termo, ele falava só sobre transgressão ou violação, mas mais tarde
os rabinos concluíram que quem cometeu uma haverá cruzou a linha vermelha rabínica e de fato tinha que ser julgado e punido exemplarmente. Ou seja, até no meio rabínico se tinha essa consciência de que não dá para passar a mão em ninguém. Não dá para chegar e tentar absolver alguém que está cometendo um pecado grave que é digno de pena de morte. E aí, irmãos, nós vamos ver o seguinte: quem vai fazer a execução disso tudo é o próprio Criador. O Criador, ele vai emitir o decreto celestial e ele mesmo vai fazer com que, através da natureza, estas pessoas sejam punidas. E a punição vai ser plena. E aí, a gente vai começar a querer raciocinar e falar assim, mas por que eles morreram? Por que todas essas pessoas morreram? E aí, eu conversando com a Rebete ontem, a gente estava voltando para casa, e o Espírito Santo me disse assim: será que haviam 10 justos lá, como o Abraão pediu? Qual que é a resposta? Não. O último justo morreu, Matusalém, uma semana antes do dilúvio. E o Midrash diz que depois que a arca foi fechada, ficaram 7 dias até a chuva começar. O período da Shivá de Matusalém. O Eterno respeitou a memória do último justo. Olha como a Torá é linda, irmãos. Olha como o Eterno, quando ele estabelece algo, ele respeita a sua própria palavra. Aleluia. Isso é maravilhoso. A gente compreender isso aqui na Torá e ver que o Eterno falou assim: olha, eu vou pôr fim em tudo isso, mas eu vou esperar o último justo morrer. Por quê? O ímpio e o justo não vão sofrer a mesma consequência juntos. Os irmãos entenderam? Quem é que vai ser punido? O ímpio. O justo, ele é separado da punição. Tanto que Noé e sua família vão ser colocados à parte disso tudo. Mas a punição vem, irmãos. E a gente não precisa se preocupar em querer punir ninguém. Os céus se encarregam de fazer esse trabalho. Tem que manchar nossa mão? Não tem não, irmãos. É o que nós sempre falamos: entrega na mão de Yeshua e deixa ele fazer o que precisa ser feito. E uma coisa interessante, irmãos, é que aqui, ao contrário do que aconteceu com Abraão, Noé não orou para a salvação dessas pessoas. Existem rabinos que criticam isso, mas é que eles não estavam vivendo lá na época de Noé, e vendo o que Noé viu, e vivendo o que ele viveu, e vendo o grau de iniquidade dessas pessoas que não queriam se arrepender. Porque, veja bem, irmãos, não só Noé, como havia outros poucos homens na terra, que eram tzadikim, que eram justos, mas o testemunho deles já não estava impactando mais essas pessoas. O pecado para eles estava num nível tão alto que para eles não fazia mais diferença. Ah, se é santo, se é justo, e daí? Não quero saber de sua justiça, não. Não quero saber de sua santidade, não. Eu quero viver a minha vida, eu vou fazer o que eu quiser. Ou você nunca ouviu uma pessoa falar isso para você? Nós vivemos isso hoje. Irmãos, eu queria que você parasse para pensar nessa paraxá, como ela é profética. Nós estamos próximos do arrebatamento. E 1 Pedro falou sobre isso. O arrebatamento vai acontecer, mas o Senhor vai tirar os seus. E aí, a gente vai perceber que a arca condenou aquelas pessoas. Por que a arca condenou?
porque ela trouxe salvação, e eles não a quiseram. Vocês entenderam isso, irmão? Isso é muito lindo. Quem é a arca? Yeshua. As pessoas querem Yeshua? Não. Por isso eles vão perecer. Irmãos, nós não queremos isso. Nós queremos que as pessoas se salvem. Mas a pergunta é, as pessoas querem ser salvas? Se entende a extensão disso? Tem o livre-arbítrio. As pessoas hoje estão decidindo o que elas querem fazer. E fica mais fácil quando alguém empurra o problema para o outro. Diz assim, não, você se vira aí. Não, eu não quero saber não. Para de falar desse Yeshua que eu não quero ouvir. Eu quero viver a minha vida. Eu tinha uma pessoa que mandava nossos artigos, vídeos, toda semana. Um dia ela mandou uma mensagem para mim assim, eu não quero mais receber o que você está me mandando, eu não quero ouvir mais sobre isso, me tire da linha de transmissão. Eu disse, ok, está sendo retirado. Eu não quero ouvir, eu escolho outro caminho, não quero ouvir mais sobre isso. E toda vez que alguém deixa o Senhor, essa pessoa começa a fazer o quê? Ela não quer ter contato com as coisas santas do Senhor, com a palavra do Senhor, com os servos do Senhor, porque ter contato com eles implica o seguinte, que essa pessoa vai ter contato com aquele que vive, porque ele vive em nós. Aleluia. E isso, irmãos, é uma outra situação. Por que nós precisamos orar para as pessoas serem salvas? Para que essa barreira seja quebrada. Mas isso vai depender das pessoas também quererem ser salvas. Até aqui, irmãos, nós entendemos que todo o dilúvio, tudo aquilo que aconteceu, foi um problema de iniquidade, de pecado, que era digno de pena de morte. E aquelas pessoas não quiseram se arrepender. Por que você acha que em Yom Kippur a gente pede perdão pelos 3 níveis de pecado? Eu acho que você deve ter se lembrado que nós pedimos perdão por todos os tipos de pecados. Então em Yom Kippur a gente pede perdão por tudo, para falar para o Senhor assim, nós pecamos nos 3 níveis, ainda que nós não tenhamos feito isso, mas se alguém do povo de Israel, alguém que pertence ao nosso povo, cometeu esse pecado, nós estamos fazendo arrependimento por identificação. Nós estamos então nos arrependendo por essa pessoa e pedindo misericórdia pela vida dela. Os irmãos entenderam isso? Eu posso pôr um pontinho aqui? Por favor, fale alto. Só lembrando que era uma geração de muita inteligência e conhecimento. Não era uma geração analfabeta, ignorante. Eles tinham conhecimento no campo da indústria, agricultura, economia e música. E nada disso pode impedir do Eterno destruir a geração. É verdade. Então não quer dizer que o conhecimento a gente está num nível bom diante do Eterno. Porque eles tinham um nível muito bom de conhecimento, né? Tanto que fizeram instrumentos musicais, indústria, tudo ali, né? Ferramentas. E outro detalhe, a graça já estava disponível, porque o nome Noah, se você inverter, vira Ren, graça, né? Então, quer dizer, Noah é a graça. E estava disponível para eles naquela época, só que eles não quiseram essa graça, esse Ren, né? Essa graça, né? Noah era uma figura de Yeshua. É verdade. Que é o único justo que estava ali, que poderia, o único que salvou a humanidade ali foi o único justo, não foi a tecnologia, o conhecimento, nada disso salvou, mas o homem justo daquela geração, né? O que a Rebete acabou de falar, irmãos, faz com que os dias de hoje estejam ainda mais conectados com aquela geração.
Porque o que aquela geração tinha de tecnologia, não foi possível fazer com que se salvassem através da tecnologia, do conhecimento que eles tinham. Daqui a pouco eu vou mostrar uma outra coisa aqui para vocês que diz respeito a isso. E tem um outro detalhe, irmãos. Pare para pensar numa outra coisa. Como a Rebeca falou, a graça estava disponível. Ao contrário do que os teólogos pregam, que a graça veio com Yeshua, a graça já estava disponível lá. Estava disponível para Adão, para Rava. Tanto que com eles aconteceu uma coisa muito linda, que nós não tivemos a oportunidade de ministrar na paraxá anterior, mas quando eles morreram, quando eles pecaram, a Torá diz que o Senhor fez túnicas de peles para vesti-los. Isso significa que um animal morreu no lugar deles. E aí, a tradição diz que o animal que morreu foi um cordeiro. Isso diz alguma coisa para você? Então já lá atrás isso estava presente. Agora, nós vamos ver que isso vai continuar presente. Ou seja, Noé é um espelho dessa graça salvadora para a vida daquelas pessoas. Mas as pessoas vão dizer, não quero ser salvo. Eu já ouvi gente falando isso para mim. Que esse negócio de salvação, isso é bobagem, não quero ser salvo não. Eu já ouvi gente me dizendo o seguinte: eu prefiro ir para o inferno, deve ser mais divertido no inferno do que no céu. Cada um vai escolher aquilo que acha que deve escolher. Se acha que o inferno vai ser divertido, boa viagem. Eu prefiro ir para outro lugar mais calmo. Então, a gente vai ver, irmãos, que o juízo vai vir através das águas. As mesmas águas que a Torá diz que o Espírito pairava sobre elas para colocar ordem no caos. Agora essas mesmas águas trarão um caos naquilo que já está em ordem, revertendo o processo. Por quê? O mundo está tranquilo, está todo mundo bem, fazendo as suas atividades, e o dilúvio vai fazer o quê? Trazer o caos, a confusão e a morte. Quando o Espírito de vida pairou sobre as águas, ele trouxe vida para aquele mundo. Esse mesmo Espírito agora, através das águas, vai trazer morte. A água é símbolo do quê? Da palavra. Isso significa que a palavra pode trazer vida ou morte. Moshe diz isso em Deuteronômio: eis que coloco diante de vós a vida e a morte, o bem e o mal. Escolhei, pois, a vida. De novo, vamos falar do livre-arbítrio. Ora, muito interessante isso, mostrando para a gente mais uma vez que o Eterno não viola. Ele não vai pegar e forçar ninguém a fazer nada. Você faz aquilo que você acha que você deve fazer. Lógico que tudo isso tem um custo, tem um preço a ser pago. Mas as pessoas têm o direito de fazer o que elas fizeram, o que elas quiserem, né? E interessante, irmãos, que só para mim fazer um fechamento nessa primeira parte, que o Senhor disse que Ele traria os animais. E o Senhor trouxe os animais. Noé não teve que sair atrás de animal algum para buscar. Já imaginou Noé saindo atrás dos bichinhos para pegar? Tadinho dele, né? E até os animais ferozes vieram, cabecinha baixa, quietinho, amansados pelo Espírito do Eterno, dizendo assim: entre e fica quieto, tá? Durante um ano tu vai comer capim, vai ficar numa boa e vai ficar, né, na bênção. E veja bem, irmãos, já aqui na Paraxá Noé se tem um conceito de animais puros e de animais impuros. Já aqui é dado uma pista daquilo que vai ser kasher e daquilo que não será kasher. Ou seja, a Paraxá
já mostra para a gente que esse conceito é muito antigo, antes de ser dado por Moshe na Torá. Então, a tradição diz que já se sabia disso tudo antes. Ou seja, o homem sabia o que ele podia comer e sabia o que ele não podia comer. Se já naquela época tinha animal puro e tinha animal impuro, de novo vai haver o livre arbítrio. Você quer comer o quê? Quer comer animal puro? Por favor, tem animal puro para você comer aqui. Ah, você quer comer animal impuro? Coma, mas sofra as consequências. Então, mais uma vez, irmãos, nós estamos vendo aqui que o nível de pecado, ele é muito claro, porque as pessoas sabiam a diferença entre uma coisa e outra coisa. Vocês lembram daquele ditado? Que uma coisa é uma coisa e outra coisa é outra coisa? Fica parecendo brincadeira, né? Mas olha como isso é sério. Já lá naquela época, com a tecnologia que eles tinham, eles já sabiam o que era bom e o que era mal. Eles tinham domínio já de certas artes, que nós hoje dizemos assim, nós somos os bambambam nisso, mas quem criou isso foram eles lá atrás. E a pergunta é, quem transmitiu esse conhecimento a eles? Adão passou todo o conhecimento para os seus filhos. E esse conhecimento veio sendo ministrado a outras pessoas, para que cada um pudesse usar esse conhecimento de acordo com a sua instrumentalidade. Ou seja, eu quero ser artesão de ferro, a pessoa ia lá e mexia com ferro. Aí eu quero fazer música, ela tinha os instrumentos para fazer música. Aí eu quero mexer com barro, e ela mexia com barro. Daqui a pouco nós vamos falar do barro aqui, tá? E assim sucessivamente. Então eles já tinham, cada um já tinha o seu lugar na sociedade. Só que eles usaram esse conhecimento não para glorificar o Criador, mas para satisfazer as suas vontades, os seus desejos, o desejo da inclinação da carne. Deixa eu te falar uma coisa, você lembra que na Bíblia tem um versículo que é muito falado quando a gente quer alguma coisa? Você lembra qual que é o versículo? Agrada-te do Eterno e Ele satisfará os desejos do seu coração. E você lembra que o mundo é movido por desejo? E é interessante que o desejo ele é muito volátil. O que significa isso? Hoje ele existe, amanhã já não mais. Olha só que interessante. A volatilidade do desejo, ela é muito presente na vida da mulher, né? A mulher hoje quer uma coisa, daqui a pouco ela conseguiu e depois ela pega e coloca aquilo de lado. Isso é muito comum. O homem também, mas a mulher ela tem o desejo dela, parece que é contínuo, parece que não acaba. Isso é uma outra coisa interessante, irmãos, porque essa geração aqui, ela correu atrás do desejo de satisfazer a sua carne. E por isso essa geração foi julgada. E morreu. Deixa eu te fazer uma pergunta. A geração que nós estamos vivendo está fazendo o quê? Correndo atrás da carne. E não é do bife, não. Né? Nem da carne moída, né, Dai? Misericórdia. É de outra carne que eles estão correndo atrás. Daquela carne que quer se satisfazer, quer se projetar, quer ser alguém. Então hoje as pessoas estão assumindo situações e condições para se posicionarem no mundo. Eu tenho que me encontrar, eu tenho que ser diferente. Haja visto um monte de coisas que nós temos visto por aí, que são absurdos, obviamente, né? E a gente tem visto tanta coisa que a gente fica pensando assim, até onde vai a criatividade de Satanás, né? Porque isso é criatividade maligna, né? De virar para a pessoa e falar assim, agora você vai se identificar com um cavalo.
você não é mais você é um cavalo, ou uma égua. Agora você já não é mais cavalo, agora você já é um cachorro. Ah não, agora você não é mais cachorro, agora você é gato. Até onde vai chegar a criatividade do inferno? Não se sabe. Mas tudo isso é consequência do homem querer pecar, do homem dar vazão para esse tipo de coisa e dizer assim: não, eu quero fazer um negócio diferente, eu quero pecar. Eu estou falando de coisas bem light, para a gente não entrar em outras considerações. Mas o nível de pecado, irmãos, chegou num ponto que o Senhor está olhando e falando assim: eu vou matar todo mundo. Eu não sei se você parou para perceber que antes da salvação deles, houve um período de 7 dias. Ok? A grande tribulação vai durar quanto tempo? 7. Que estranha coincidência, né? 7 de novo. Olha só que interessante que essa paraxá tem ligações com o Apocalipse. Preste atenção, o começo está no fim, e o fim está no começo. Se nós entendermos essa paraxá, entendermos essas coisas que estão acontecendo aqui, a gente vai entender o que vai acontecer lá na grande tribulação. Lógico que eu só quero entender, eu não quero participar. Obviamente, né, irmãos? Eu não sei se você quer, mas se você quiser, você me avisa, eu te deixo a chave de casa, do carro, a conta bancária, se tiver alguma coisa lá, né? Óbvio. Mas a gente deixa para você. Porque, irmãos, Noa falou assim: Senhor, se o Senhor vai nos salvar, eu e a minha família sermos salvos. E antes de fazer a pergunta, veja bem, Noa tinha uma credibilidade tão grande, que a esposa, os filhos e as noras disseram o seguinte: nós acreditamos naquilo que você está dizendo. Aleluia. Isso é para mim uma das coisas mais lindas que tem na Bíblia. É um homem ter credibilidade na sua casa, a ponto de eles passarem 120 anos construir uma arca, e todo mundo zombando, todo mundo criticando. Ô velho doido, vocês são filhos do velho doido? E as casadas, né? Vocês são lá daquele cara maluco lá? Ele está construindo um negócio para quê? Ele vai fazer um columbário lá, um pombal lá? Ele vai fazer um zoológico lá? Mas na hora que a água veio, todo mundo falou assim: ele estava certo e nós estávamos errados. Mas custava acreditar naquilo que um homem justo falou? Por favor, vamos dar ouvidos aos justos e não vamos ouvir a voz de Satanás. A voz do justo, ela emana da eternidade, porque o Espírito Santo fala através do justo. O ímpio não, a voz dele está vindo do inferno. Mas o justo, vamos parar para ouvir, para a gente poder se situar e desfrutar um pouco mais dessa salvação em nome de Yeshua. Pois não. Deixa eu só colocar um pontinho aqui. Pode falar alto, por favor. Tá, em 7:1, né, ele fala assim: porque tenho visto que é justo diante de mim nesta geração. Ou seja, a gente tem que ser justo na nossa vida, porque nós não temos outra vida além dessa. Estou falando da gente, tem gente que acredita em reencarnação, a gente não. Mas a gente tem que ser justo enquanto nós estamos vivos nesta geração. Se é essa que o Senhor nos deu, né? Nós não estamos vendo a geração de Noa. Nós não fomos enviados lá para a época de Noa, nós estamos nessa. E outra coisa que a gente tem a nosso favor, primeiro, que a gente não era justo, mas Yeshua nos justificou. Pronto, nós já temos esse favor para nós. E outra coisa, a gente tem a Torá para manter esta justiça, porque eu não tenho justiça própria, né? Por mais que eu queira, eu não tenho, mas Yeshua já justificou. Ai, mas como que eu vou manter essa justiça? Através da palavra do Eterno, da Torá, né?
Porque aí eu vou ter o parâmetro para saber o que é justiça. Porque eu não tem como eu olhar de fora o que é justiça. Mas porque ali fora não tem justiça. Então, o único parâmetro que eu tenho é a palavra do Eterno. Então, assim, a gente tem várias vantagens em cima do que Noa viveu e foi justo. Claro que ele teve conhecimento através de Adão. Mas, assim, para nós temos a palavra que a gente pode ler. Opa, peraí, deixa eu ver se eu estou fazendo alguma coisa errada. Será que eu estou sendo justo nessa situação? Será que eu estou querendo favorecer o fulano porque ele é meu amigo? Mas isso aqui tem justiça? Então, assim, é coisas que a gente tem que parar para pensar. Verdade. Porque um justo conseguiu salvar a humanidade, né? Então, assim, quem sabe muita coisa que não está acontecendo hoje nessa terra é porque nós, como justos, estamos na terra hoje, né? Então, a gente segura um pouco o que vai vir ainda, né? É verdade. Porque vai vir muita coisa ruim, mas nós, como justos, podemos amenizar aquilo antes de chegar, o que vai vir, né? É verdade. E uma coisa interessante, irmãos, é a atuação do justo na terra. Então, nós temos que fazer a nossa parte hoje. Nós precisamos fazer a nossa parte. E isso mostra para a gente o seguinte, que cada um de nós tem uma responsabilidade. Porque eu não tenho acesso às pessoas que você tem acesso. E vice-versa. Então, cada um de nós precisamos fazer o nosso papel. E lembrando o seguinte, a nossa geração pode ser, e eu acredito que seja a última. Essa última geração que vai fazer a diferença antes do arrebatamento. Então, é pegar essa palavra e entender o seguinte, tem alguém que está no controle e que tem alguém que está avisando as coisas que vão acontecer. Porque o Senhor falou para Noa, eu vou colocar fim em toda a carne que está sobre a terra. E avisou para ele. Ou seja, ainda tem profeta na terra? Tem. Tem vaso para poder receber a palavra profética? Tem. Então nós devemos nos manter no nível de santidade tal que nós estejamos aptos a receber esta palavra profética. Quando o Senhor falar, dá crédito à palavra que o Senhor está falando. Por isso tem que conhecer com quem nós andamos. Que voz que nós estamos ouvindo? É do Espírito Santo? Você conhece Ele? Você anda com Ele? Quando Ele fala, você sabe que é Ele que está falando? Para nós podermos, na hora certa, abrir a boca, como Noé fez, e condenou aquela geração. A nossa obediência vai condenar esta geração desobediente. É o que nós podemos fazer. Pois não. Rabino, eu tenho uma dúvida aqui, fala bem assim, de todos os animais puros você deve levar 7 pares e dos animais impuros 1 par. Também das aves no ar leve 7 pares. Aqui mostra assim, se naquele momento do dilúvio poderia ter extinto aquilo que não é puro, os animais não puros. Então por que ainda, vamos falar assim, o Eterno ainda preservou os impuros? 1 par. Olha que coisa interessante. Se veja bem, aquele momento era um momento decisivo de reconstruir a nova criação, fazer um mundo melhor, vamos falar assim, uma terra melhor. E por que então que o Eterno ainda deixou 1 par dos impuros? Boa pergunta, Mauro. Excelente sua pergunta. Vamos então pensar no seguinte: para que servem os animais puros? Além de manter o equilíbrio ecológico, ele serve para a nossa alimentação. Os demais não servem para alimentação, mas eles servem para manter o equilíbrio da natureza. Então, como o Eterno criou a natureza dentro de uma sistemática, isso precisava ser preservado. E precisava dos outros animais, para não haver um desequilíbrio, mas eles não poderiam ser consumidos. Então, o Eterno pegou e falou assim, eu vou dar os animais mansos para vocês poderem consumi-los. Por quê? Segundo a tradição judaica, quando você come uma carne de um animal,
junto vem a alma dele. O que significa isso? Quem come animal impuro, e se esse animal é violento, essa mesma alma animal vem sobre a pessoa. Tem um conceito no judaísmo racídico da alma animal. E essa alma, ela está no ser humano. E cabe ao ser humano domar essa alma para que ela não tome o controle e faça com que a vida do homem seja uma desgraça. Porque ele vai agir por instinto. Ele não vai agir baseado na razão e muito menos na palavra. Por isso que é importante a gente entender que os animais que estão aí, eles estão aí para preservar um equilíbrio. E aí novamente vem o homem, o ímpio. O que ele faz com os animais? Ele caça esses animais por prazer. Não é para comer, é pelo prazer de ser superior ao animal, de ver o animal morrer e colocar um animal como um troféu, para dizer assim: eu domino a natureza, eu sou tão forte que eu cacei animal X. Imagina que antigamente se podia caçar elefante, rinoceronte, agora eles estão em extinção, ou à beira da extinção. E por isso não podem ser caçados mais livremente. Mas antigamente eles caçavam. Isso era exposto como um troféu. O fulano, eu sou um grande caçador, porque eu tenho lá. Nos Estados Unidos, muitos búfalos foram caçados. Você sabe que o búfalo é enorme. Mesmo assim, eles caçavam o búfalo não para comer, mas como troféu. Então entenda isso, irmão, que esses animais permaneceram sobre a terra com que objetivo? De manter a estrutura da terra. E outra coisa, algumas vezes esses animais são usados como instrumentos de punição contra o homem. O mesmo homem que caça acaba sendo caçado por alguns. E aí nós temos uma aplicação da pena de morte através deles. Isso é muito interessante, irmãos. O Eterno, por isso que eu te falo, ele não precisa colocar a mão diretamente, ele usa de forma indireta a criação para punir o próprio homem. Agora, se o homem não tivesse pecado lá em Adão, nada disso precisaria acontecer, porque o pecado não teria entrado e a violência não teria entrado. Você percebeu que um dos motivos do dilúvio foi que a violência entrou no mundo. Hoje, o mundo está muito violento. As pessoas estão tão endemoniadas, a gente vê isso. A gente assiste vídeo de gente endemoniada querendo matar outro, dizendo que eles querem conquistar através da violência. E aí, quem é justo, fala assim: como é que eu vou matar uma pessoa dessa? Como é que eu vou fazer algo contra uma pessoa dessa? Por quê? A justiça impede a gente de ter uma atitude dessa. Por isso o céu precisa punir, para a gente não colocar a mão e não permitir que uma coisa dessa aconteça. Pois não. Amigo, dentro da pergunta do irmão Mauro, eu posso colocar que entra na cadeia alimentar, né, e novamente a oportunidade de escolha, porque eu acredito que é isso que a Torá nos ensina, que o tempo todo o Eterno, ele não quis criar robôs para adoração, é a escolha. Então, diante de tudo aquilo que estava ali acontecendo, foi explícito, foi visível, foi vivido, isso aqui é impuro, a humanidade está sendo injusta, pecadora, abandonaram todos os princípios, não querem saber da verdade, e aí tiveram um julgamento de morte por escolha, né, viveram as suas próprias escolhas, e ali a partir do novo, da oportunidade, era uma questão, eu posso dizer, unicamente de raciocínio, né? Assim, tá aqui o animal impuro e tá aqui, mas diante de tudo isso, vamos obedecer ou começa tudo de novo, a escolha. Está tudo diante dos nossos olhos, está tudo muito claro, está tudo muito transparente. A gente escolhe.
Verdade, André. E você falou uma coisa interessante, porque essa geração vai acabar, esse povo vai acabar, e vai vir outras gerações, mas os demônios vão levar essas gerações a pensarem como aquelas anteriores, e cometer os mesmos pecados, ou até piores. Mas como a Andréia falou, isso é escolha. A gente vai pegar uma rapidinho aqui de Noa, um dos filhos dele que vê ele nu e começa a falar lá fora. A zombar dele. Já dois pega uma capa, vira o rosto para não ver o pai nu. Quer dizer, rapidamente, nem acabou aqui o dilúvio, quase, a água ainda tá, a terra ainda está secando. Já está começando de novo a fazer coisas erradas. Né? Desonrar o pai. Amados, por isso a Torá diz assim: honra teu pai e tua mãe. Honra. Então, não é pai que tem que honrar filho. É filho que tem que honrar pai. Está claro isso na palavra. Então, se você tem pai e mãe, honre-os. Para você depois ser honrado. Ram, ou cão, ele pagou um preço alto pela desonra. Um continente todo foi amaldiçoado, que é o continente africano, por causa disso. E mais uma vez, irmãos, nós estamos vendo uma geração que tem tanto mimimi, que tem gente falando aí, vocês não podem dizer que a África foi amaldiçoada. Como não? É só olhar para o continente. É só olhar para lá. Não gosta de ouvir verdade? Por favor, vá para outro lugar. Mas a Bíblia está dizendo isso. Através daquele homem, um continente inteiro foi amaldiçoado. Enquanto através de Sem e Afé, aqueles foram abençoados e foram potencializados para ter sucesso. Está claro isso. E toda a história diz isso para a gente. Por quê? Porque um homem desonrou seu pai. Naquela época estava tudo no princípio, irmãos. Então, é isso que a gente tem que parar para pensar. As nossas palavras têm consequências. Os nossos atos têm consequências. Será que a gente não aprendeu tudo isso ainda? Será que nós estamos dormindo tanto? O calmante que nós tomamos, o sonífero, está tão forte que a gente não consegue enxergar isso. Parece que o diabo conseguiu fazer com que a nossa geração esteja entorpecida, adormecida. E está todo mundo assim, faz qualquer coisa e acha que está tudo bem. Quando eu falo qualquer coisa, é violando a palavra do Senhor. E está tudo certo. Como assim? O julgamento que veio sobre aquela geração, depois vai vir. Daqui a pouco eu vou falar de Babel. Outro julgamento. Por quê? Porque se achavam muito poderosos. Arrogância. O arrogante, ele está pronto para ser humilhado. E o humilde está pronto para ser exaltado. Aleluia. Qual que é o caminho que nós temos que escolher, irmãos? É o caminho da humildade. Sempre. Aproveitando a deixa. Eu vou mudar de assunto agora, eu vou lá para Gênesis capítulo 11, quando nós vamos falar agora sobre um indivíduo aqui, né? Nós vamos falar sobre Babel, e eu quero falar um pouco sobre Nimrod, tá? Então veja bem, Gênesis 11 diz que a terra era toda de uma mesma língua e de uma mesma fala, ok? E aí o pessoal se juntou para poder fazer o quê? Nós queremos fazer uma torre que toque os céus. Eu quero alcançar a eternidade com os meus méritos. E é engraçado, irmãos, que esse nome Babel, ele em acadiano significa o portão de Deus, tá? E os historiadores hoje interpretam que esse lugar
era um grande centro religioso, ou seja, alguns acham que era o umbigo da terra. O que você quer dizer com isso, Rabino? É o ponto onde o céu e a terra se encontram, ok? Então, a palavra Babel em hebraico significa o quê? Confusão. Que lugar era aquele? Era o lugar onde eles estavam misturando tudo, para que houvesse uma confusão. E aí, nós vamos perceber uma coisa muito interessante. Esse negócio todo aqui tinha uma liderança, né? Tinha toda uma liderança para poder levar isso aí adiante. E uma coisa que é terrível, irmãos, é a gente ver que Babel, ele não é só um local. Babel é um sistema. Você ouviu o que eu estou falando? Isso é um sistema. Qual que é o objetivo desse sistema? Implantar confusão. E isso é feito de que forma? Eu vou pegar e vou dividir aquilo que é uno. Olha que interessante, irmãos. Depois, lá na frente vai surgir um império, que é chamado de Babilônia. E tinha um rei, Nabucodonosor, que na época do nosso querido irmão Daniel, e ele veio, tem uma visão de uma estátua, ele fala: tu, ó rei, és a cabeça de ouro. E lá na frente, em Apocalipse, isso vai ser citado com as coisas que Babilônia faz. Inclusive, uma das coisas que Babilônia faz é vender os corpos e as almas dos homens. Está escrito lá em Apocalipse. Então, o que esse sistema faz? Ele vai mexer com o comércio. O forte de Babilônia é ganhar dinheiro com as pessoas, usando pessoas. E você vai ver que entre as mercadorias de Babilônia estão os corpos e as almas dos homens. Deixa eu te fazer uma pergunta. O que tem sido feito hoje em dia para que as pessoas possam ganhar dinheiro? Vendem produtos, vendem mercadorias e vendem o quê? Corpos. Corpos. Através de várias formas. Mas vendem também a alma da pessoa. Como assim, Rabino? Eles mexem com as emoções, com os sentimentos, com a cabeça das pessoas. E é isso uma coisa que é muito comum hoje. Hoje nós temos gente que sabe tudo. A internet virou um campo onde todo mundo sabe tudo. Hoje tem gente que tem conhecimento de tudo. O cara é especialista, ele leu 2 livrinhos e já virou especialista na coisa. E isso é muito interessante, porque tem gente dando conselho para tudo, mas ele cobra. Eu quero te dar uma fórmula para você fazer tal coisa. Aí ele dá um pedaço e fala assim: se você quiser mais, vai lá que você vai ter. E a pergunta é: qual é a formação que a pessoa tem para fazer aquilo? Nenhuma. Os influenciadores de hoje são o quê? Meninos e meninas. Sabem o que é da vida? Nada. O que eles viveram? Nada. Eles são aqueles que ditam as regras da sociedade hoje. Com base em quê? No seu padrão, no seu conhecimento, que é vazio, que é nada. E influenciam tudo. Influenciam na moda, nos costumes, na fala, naquilo que as pessoas devem fazer, os lugares que elas devem visitar. Tem um lugar bonito aqui, vai visitar tal lugar. Tem uma coisa boa aqui, compra isso. Não é porque a pessoa precisa, ela é levada a fazer aquilo. E aí de novo nós vamos voltar para a venda. Babilônia vende. O negócio deles é dinheiro. Acabou de estourar aí já um mês e pouco atrás, o escândalo lá no INSS. Faz parte do quê?
desse arcabouço de Babilônia, meu negócio é ganhar dinheiro. Eu quero ganhar dinheiro. Eu preciso ganhar dinheiro, nem que eu tenha que roubar. Aí nós vamos voltar para o dilúvio. Por que o julgamento vai vir? Porque tem muita gente roubando. E o roubo virou algo institucional. Hoje roubar é normal. Por isso que nós somos considerados o quê? Cafona. Porque nós ainda acreditamos na Bíblia que diz, não roubarás. Tudo que a Torá diz, nós acreditamos. E o pessoal fala, vocês são os trouxas. Vocês são os idiotas de acreditar nisso. E ainda mais aqui no Brasil, que tem o tal do jeitinho brasileiro. Em que as pessoas hoje não levam em consideração nada a não ser fazer aquilo que elas acham que devem fazer. Uma outra coisa, Babilônia foi fundada, né, Babel, para servir como um local de reunião para os deuses, segundo os historiadores. Aquele lugar que está descrito aqui em Gênesis 11, era o local onde eles queriam fazer uma conexão com os deuses. Não era com o Eterno, era com os demônios. Era como se fosse um portal para que os demônios pudessem acessar a terra através daquele lugar. Outra coisa, lá eles, segundo esses historiadores, é o lugar onde esses deuses residiam e recebiam oferendas. Você entendeu isso? Aquele local era o local onde os demônios fizeram habitação e ali eles recebiam sacrifícios e todo tipo de oferendas para que eles pudessem atuar na terra. Então, quando a gente fala lá sobre essa questão, a gente volta um pouquinho, né, em Gênesis 10, e a gente vai ver que em Gênesis 10 teve um camarada que impulsionou esse sistema aqui, que é um tal de Nimrod, que ele era descendente de Cush, filho de Ram, né, de cão, tinha que ser, né? Tinha que ser o filho de cão, ou do cão, né? Fazendo um trocadilho aqui com o nosso português, filho do cão, né? E ele, esse camarada, o nome dele vem do verbo hebraico marad, que significa rebelião. Quem era Nimrod? Era o rebelde maior da época. O cara que disse assim, eu vou fazer do meu jeito. E juntou o povo com ele. É muito interessante isso, irmãos, porque isso aqui está alinhado com aquilo que a Bíblia fala que aconteceu na eternidade, que o indivíduo se rebelou e arrastou um monte de gente com ele na eternidade. Aqui está acontecendo a mesma coisa. Um rebelde que arrasta um monte de gente consigo para poder fazer o mal. E olha só que interessante, a rebelião, ela é contagiante. Por quê? Porque ele conseguiu juntar gente para trabalhar junto com ele. E é uma coisa interessante porque lá, quando Babilônia surge lá na frente, né, eles tinham um deus que chamava-se Marduk, ou um outro deus estranho que chamava-se Namra-Undu, que era o espelho de Nimrod. Hoje, quando a gente fala sobre batalha espiritual, Nimrod ele é considerado como um dos 7 demônios que regem a humanidade. E ele atua em que área? Na área da violência. Então perceba, essas conexões, como elas apontam para o fim. E por quê? Porque tudo isso aqui está ligado a esses demônios que atuam para trazer os problemas que vão ser julgados na humanidade. Então não adianta, irmãos, uma das coisas que Satanás quer fazer, ele odeia o ser humano, e ele quer destruir o ser humano. A forma que ele tem de fazer isso é jogar o ser humano contra o Criador, para que o Criador possa trazer julgamento contra o homem. Veja bem, a astúcia de Satanás foi tão grande, que lá atrás, ele viu Adão e Rava, e disse assim, eu tenho que fazer alguma coisa, porque se eu fui expulso do 5º céu, eu tenho que fazer com que eles sejam expulsos também.
do gabinete dele. E ele deu um jeito para que ele pudesse, então, provocar algo que fizesse com que o homem pecasse contra o Eterno e o Eterno trouxesse julgamento sobre ele. Então, irmãos, essa paraxá é muito interessante porque ela aponta o julgamento, mas ela nos aponta o caminho para evitar o julgamento. Qual que é o caminho para evitar o julgamento? Obediência. Não quer ser julgado? Obedeça. Não quer ser condenado? Obedeça. Ah, Rabi, mas eu já fiz um monte de coisa errada. Se arrependa. A tradição diz que os portões do arrependimento nunca se fecham. Ou seja, a qualquer momento o homem pode se arrepender. Simples assim. E a paraxá está mostrando isso para a gente. Mas ela mostra que o diabo ele levanta expoentes para gerar uma condição de pecado, e esse pecado atraiu o julgamento dos céus sobre a vida dos homens. Portanto, irmãos, nós temos que parar para pensar que a rebelião, ela está encaixada em que grau de pecado? Os irmãos se lembram? No terceiro, que é o pechá. Ou seja, a rebelião é passível de pena de morte. Então, os irmãos vejam que Nimrod é um instrumento das trevas para atrair a pena de morte sobre o homem. Meu pai, os irmãos entendem essa sistemática de Satanás? Quando a gente pega e se arrepende, quando o homem se arrepende, ele quebra esse vínculo e passa a ser tornado justo. Não tem justiça, mas ele se torna justo através de Yeshua. E essa justiça transforma ele de um pecador condenado a um justo absolvido. Olha que interessante. E mais uma vez, irmãos, nós precisamos parar para entender o seguinte, que enquanto isso aqui estava acontecendo, nós vimos que o Senhor estava atuando nos bastidores para fazer com que homens e mulheres pudessem servir a Ele. Ele foi se revelando a essas pessoas para evitar que o mundo caísse numa desgraça tão grande que não sobrassem, não restassem mais justos sobre a terra. Você vê que mesmo em momentos cruciais da história da humanidade, sempre houveram alguns poucos justos. A Bíblia chama esses de remanescente. Mas sempre que aparece essa palavra remanescente, aparece uma outra palavra junto. Fiel. Aleluia. É aquele que não se curva. É aquele que olha e fala assim, eu não vou obedecer eles não. Eu vou obedecer o Senhor. O Senhor disse que é para fazer isso. Pode falar mal, pode fazer o que quiser. Quer me isolar, não tem problema. Eu vou continuar sendo fiel. E o livro de Apocalipse diz algo tremendo. Ser fiel até a morte. E dar-te-ei a coroa da vida. Aleluia. Amém. Mas a gente tem que resistir. E aí, de novo, voltamos para aquilo que a Andréia disse. É uma opção. É uma escolha nossa. É algo que nós precisamos falar assim. Eu decido ser fiel. Passa o microfone para ela ali, por favor. Isso aí. Aí, ó. Deixa só um pontinho aqui, que senão você passa do assunto, Vamos a lá. importância da unidade. Ah, sim. Aqui ele fala assim no verso 6. E o Senhor, o Eterno está dizendo, eis que o povo é errado, é um, né? E todos têm uma mesma língua. E isso é o que começam a fazer. Agora, não haverá restrição para tudo que eles intentarem fazer. Quando você tem unidade, não há restrição mais. Por isso que a gente canta em Nematov, né? Que a gente fala que quão bom e agradável que os irmãos sentem em unidade, seja um, né?
Por quê? Porque ali o Senhor ordena a bênção. Aqui É o verdade. Senhor não vai ordenar a bênção, porque a unidade vai ser para o mal. Mas se o Eterno deixasse continuar, eles poderiam fazer qualquer coisa, porque a unidade estava grande. Eles falavam a mesma língua. Mesma língua, é verdade. Então, quer dizer, a unidade estava tão grande que já não haveria mais limites para eles. Agora, imagina o contrário para nós, a unidade para o bem. Não vai haver limites para nós. Porque se nós falarmos a mesma língua, tivermos unidade, a bênção do Senhor repousa sobre nós. Que é o que a gente canta em Nematório direto aí. Uhum. Aí o Senhor ordena a bênção, ali o Senhor ordena a bênção. Né? Que é o caso daqui da Torre de Babel, que não foi o caso. Né? Sim. Ele teve que espalhar. Né? Sim. Deixa eu só falar uma coisa, então, antes da André fazer a pergunta. Só um minutinho. Imagine, irmãos, se nós tivermos unidade. Olhe para mim. As crianças também, olhem para mim. Imagine nós tendo unidade. Imagine o dia que a gente falar assim: eu estou resolvendo que eu vou ter unidade com o Rabino, com a Rebeste, nós vamos fazer tudo, vamos pensar tudo do mesmo jeito, para a gente alcançar o mesmo objetivo. Rabino, mas nós somos poucos. Mas são com poucos que o Senhor faz grandes estragos nas trevas. Não é com um exército grande, é com um exército pequeno. O dia que você quiser, nós estamos prontos aqui a andar em unidade. Beceder? Andréia, sua pergunta. É que eu estou em unidade com a Rebete, porque eu vou falar exatamente o que Então, o que eu queria só colocar, mas era exatamente isso, é que as palavras que são ditas, assim, o Eterno desceu e viu o quanto elas estavam unidas e possuíam a mesma língua. Elas falavam da mesma forma, elas estavam vivendo a mesma verdade dentro daquela situação. Na mesma frequência. Exatamente. Aí o que? Houve o que? Da parte do Eterno Yeshua? A intervenção. Então, houve essa intervenção para que a confusão acontecesse. E detalhe, quem trouxe essa unidade estava vindo lá por Nimrod, que era da descendência de Cã. Então, aqui parece uma receita, né? Ó, você pode olhar para cá e você ter a receita. Se você estiver em unidade, falando a mesma língua, nada, porque o Eterno olhou. Só que, lógico, aqui está escrito, está muito claro, eles não vão parar, a iniquidade vai explodir, porque eles estão vivendo a mentira como verdade, a unidade para o mal, porque ele vivia isso, né, desde a descendência. E para nós, eu achei isso assim, nós somos a intervenção do mal na nossa geração. Aleluia. A gente está vendo o negócio acontecer, porque quanto mais aparecem situações, mais apoio para essas situações que não condiz com a palavra, que são adversas, que são contra os princípios do Eterno, mais apoio se tem. E tem apoio muitas vezes das más intenções, mas tem muito apoio daquele que desconhece qualquer situação. E é nessa hora que a gente quer segurar na mão do Eterno e dizer: Senhor, vamos lá, porque nós temos que intervir. É verdade. E quando intervir, alguma coisa acontece, porque espalhou-se as línguas e os povos e toda a terra, e a torre já era, caiu por terra. Então, mas achei muito engraçadinho que era a mesma colocação. Pelo menos a unidade já está começando Então, a acontecer entre nós. tá Aleluia. certo. Aleluia. Então quer dizer que a unidade nossa do justo, ela quebra Babel. Ela quebra Babel, exatamente. Né? Ela quebra, porque Boa. ela vai fazer o contrário. Porque uma foi espalhar, a outra foi juntar. Né? É verdade.
E uma coisa, irmãos, que eu quero mostrar para vocês também, é que lá em Atos 2, todos ouviam falar, as línguas eram faladas e todos entendiam, entendeu? Aqui houve uma dispersão, lá houve uma reunião. Aqui o Eterno dispersa, lá o Espírito Santo une. Então nós temos que estar falando a língua do Senhor para a gente poder entender e chegar no objetivo do Senhor. Para mim terminar essa paraxá, eu quero tocar no último assunto, que é Gênesis 10:10, falando sobre Nimrod. E o princípio do seu reino foi Babel, Ereque, Acade, Calné, na terra de Sinear. Eu quero falar sobre reino. A palavra aí é Malhut, tá? Que significa poder soberano. Olha só que interessante, a primeira ocorrência dessa palavra é negativa na Bíblia, que está ligada a um poder soberano para o mal. Mas olha só que interessante, como é que quebra o poder soberano do mal? Aí, Isaías profetizando, capítulo 9, verso 6, Isaías diz assim: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, o poder soberano está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Quem é que quebrou o poder soberano das trevas? Yeshua. Porque sobre ele estava esse poder soberano. Rabino, como é que a gente confirma isso? Vamos então confirmar isso, tá? Lá no livro de Mateus, quando Mateus capítulo 3, verso 2 diz assim, Yohanan, dizendo, e arrependei-vos, porque é chegado o poder soberano dos céus. Quem é que estava chegando para poder quebrar isso? Yeshua. Lá em Mateus 4,17 diz assim, desde então começou Yeshua a pregar e a dizer, arrependei-vos, porque chegado é, ou seja, já está aqui o poder soberano dos céus. Então, olhe só que interessante isso. O poder de Nimrod foi quebrado por Yeshua. A rebelião foi quebrada pela obediência. E a Bíblia diz que Yeshua obedeceu a tal ponto para aceitar a morte e a morte na cruz. A obediência dele chegou a esse ponto. Então isso é muito interessante, porque essa palavra Malhut, que é poder soberano, ela fala não de algo físico, mas de algo espiritual que é trazido dos céus para a terra, para estabelecer algo novo na terra. Aí você vai perceber o seguinte, por que Nimrod, a primeira citação é com ele? Porque ele queria estabelecer o reino das trevas com capital na terra. O Eterno deixou? Momentaneamente, sim. Depois o que ele fez? Ele disse assim, eu vou enviar aquele que vai quebrar esse poder soberano. É linda a Bíblia, irmãos, porque essa palavra, quando ela aparece, a profecia, depois a anunciação através de Yohanan, e depois o próprio Yeshua diz, eu estou aqui. É chegado o poder soberano dos céus. Eu cheguei aqui para instalar na terra o poder soberano dos céus, que agora tem uma filial na terra. E isso aconteceu em Israel. E uma coisa curiosa a se dizer, qual é? É que em Israel existe uma cidade, que é a única cidade do mundo, cuja capital é nos céus, que é Jerusalém. Jerusalém é a filial da capital que tem nos céus, que é a Hadashah e Jerusalém. Olha só que coisa, é curioso, mas é tremendo a gente entender isso. Então quando Yeshua chega, ele já chega mostrando que esse poder soberano dos céus pertence a quem? Mateus 5,3 diz assim, bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o poder soberano dos céus. Ou seja, o poder soberano dos céus
não é daquelas pessoas poderosas, não é dos ricos, não é daquele monte de gente que diz que tem poder aqui na terra, mas é desse povo humilde, que carrega Yeshua dentro do seu coração. Aqueles que professam o nome de Yeshua, aqueles que ninguém dá nada, né? Aquelas pessoas que estão andando aí na terra e que padecem a perseguição, porque Yeshua disse isso também em Mateus 5,10, bem-aventurados que padecem perseguição por causa da justiça, porque deles é esse poder soberano. Dessas pessoas é o reino, é esse poder, e esse poder está na terra, se movimentando para poder trazer a glória do Eterno para cá. E é interessante, irmãos, a gente perceber quantos testemunhos existem de pessoas que têm sido veículos desse poder soberano, veículos dessa glória, para que pessoas sejam impactadas por esse poder. E por que isso, irmãos? Porque esse poder precisa se manifestar entre os homens, para que Yeshua seja conhecido e reconhecido como Senhor. Para isso acontecer tem que ter a intervenção humana, que o humano tem que fazer a interface, ou seja, tem que fazer a conexão, para poder apresentar para o mundo quem é Yeshua. E aí existem muitas histórias falando sobre isso, muitos eventos falando sobre isso, quando o homem disse assim, não dá mais, morreu. E aí o Senhor entra e diz assim, a última palavra é minha. Eu estava ouvindo um testemunho, para a gente poder encerrar aqui, de uma senhora, uma irmã, que não podia ter filhos, e ela orou durante 7 anos, e o Senhor deu para ela uma filha. Essa filha chegou com 9 anos, ela teve uma doença muito grave, e ela foi levada para o hospital, e quando ela chegou no hospital, os médicos disseram assim, olha, é só um milagre, mas a sua filha está ligada em aparelhos. Ela ficou alguns dias ligada nos aparelhos, e os médicos disseram, olha mãe, ela só está viva por causa dos aparelhos, hoje à meia-noite a gente vai desligar para deixar a sua filha descansar, porque não tem jeito para ela, tá bom? Ela falou, tá bom. Ela assinou o termo, assinou lá o papel, e foi embora para casa. No dia seguinte, 5 e pouco da manhã, ela levantou, foi para o hospital para pegar o corpo da filha, porque tinha que enterrar agora, né? Eles vão desligar, a menina vai morrer. Aí chegou na recepção, falou assim, eu sou fulano e tal, eu vim buscar o corpo da minha filha. Aí a menina digitou lá, ela falou assim, olha mãe, fica tranquila que a gente vai resolver isso. Ela falou, o que está acontecendo? Ela falou assim, olha, os médicos desligaram a sua filha à meia-noite, e quando foi umas 2 horas da manhã, passaram para pegar e ver, né, para comprovar a morte dela, só que quando chegaram lá, o corpo dela não estava mais lá. Cadê o corpo da menina? Não sei, essa mãe saiu louca dentro do hospital. Minha filha, eu quero pelo menos o corpo, saiu louca procurando, foram no primeiro andar, não achou nada, e gritando, e os médicos falando, para senhora, para, calma, nós vamos procurar. Subiu no 2º andar, e ninguém segurava essa mulher. Imagino uma mãe nesse estado. Aí quando ela chegou no 3º andar, ela entrou em salas, após salas. Quando ela entrou numa sala, ela viu uma porta entreaberta e uma perninha correndo assim. Ela falou assim, essa perninha da minha filha, não é possível. E quando ela abriu a porta, ela falou, minha filha, o que aconteceu? A menina estava brincando com outras crianças do 3º andar. Minha filha, o que aconteceu? Ela falou, mamãe, eu vou te contar tudo. Aconteceu o seguinte, eu estava lá, deitada na cama, e chegaram uns moços lá de branco e falaram assim, nós vamos desligar o aparelho, tá filha? Agora você vai descansar, tá? A gente nunca mais vai se ver. Eles desligaram o aparelho. Aí desligaram o aparelho e eu comecei a sentir meu coração, estava batendo mais fraquinho, mais fraquinho, mais fraquinho. Aí de repente eu vi um outro moço que entrou, um homem de branco. Entrou e ele pegou um copo com água, me colocou sentada e me disse assim, filha, toma essa água que você vai melhorar. E ela tomou a água e foi se fortalecendo, fortalecendo, fortalecendo. E essa mãe, ela tinha um hábito, né? Que ela dizia sempre uma frase para louvar o nome do Senhor.
ela dizia assim: Deus é fiel. Deus é fiel. E aí, quando esse homem saiu, ele falou para a menina assim: agora você pode sair e vai brincar, tá, minha filha? E a menina saiu correndo de madrugada e foi procurar outras crianças e brincar. E ela achou crianças que não estavam dormindo e ficou brincando com as crianças. E quando os médicos acharam essa criança, eles falaram: não é possível, ela devia estar morta. Mas o dono da vida, que tem o poder soberano dos céus, desceu para falar assim: a última palavra é minha. Aleluia. Quem é Nimrod? Quem é Babel? Quem é Satanás? Pequenos atores que estão trabalhando como coadjuvantes no grande projeto que o Senhor tem para a humanidade. E vai chegar no momento final, Ele vai dar a palavra final. A última palavra é dele. Aleluia. Não adianta falar: o médico falou, o advogado falou, o juiz fez, o seu pai disse, porque não sei o quê. Ninguém tem a palavra final a não ser o Criador. Essa paraxá mostra isso para a gente. O homem vai, faz a sua bagunça, ele peca, ele se enrosca todo, ele é julgado para ser morto. Mas se ele se arrepender, o Senhor revela isso na hora. Então, nós temos que entender que nós vamos passar por uma semana agora em que o julgamento eterno virá sobre o mundo. Aleluia. Mas o justo será salvo. Aleluia. Aleluia. O justo não vai ser tocado. Nós vamos ser colocados numa arca espiritual. E ninguém vai tocar na gente, nos nossos filhos, nas nossas coisas. Nada vai ser tocado. Mas essa semana vai vir semana de julgamento. Pode esperar. Uma outra coisa interessante, irmãos, é que os poderosos que se levantaram para estabelecer o seu poder vão ser derrubados. Porque Babel caiu. Cadê a torre? Ficou só o memorial dela lá, para dizer o seguinte: alguém um dia se levantou, mas o mais poderoso do que ele acabou com a festa. Aleluia. Onde era para ser estabelecido um portal para as trevas acessarem, hoje é um lugar esquecido. Mas o Senhor faz se lembrar da sua cidade, Jerusalém, que é o lugar onde um portal ou vários portais existem para que os anjos ali acessem as nossas vidas e possam nos abençoar. Aleluia. Então, irmãos, eu quero terminar essa paraxá dizendo para você o seguinte: nós não temos medo do julgamento, e nós não temos medo daqueles que se levantam como aqueles dizendo assim: eu sou o rebelde, eu sou o Nimrod, eu sou o bonzão. A nossa oração vai mudar a situação. Aleluia. A nossa oração vai reverter o poder das trevas e vai fazer com que o Senhor seja glorificado. Aleluia. Amém. Encerrando agora, a última palavra é tu, Yeshua. O que o Senhor disser, nós declararemos amém. Que assim seja. E você que me suportou até agora, eu quero te agradecer por estar aqui comigo nessa paraxá. E na próxima paraxá estaremos juntos. Não perca, que eu tenho certeza que o Espírito Santo tem coisas sensacionais para trazer para todos nós. Um forte abraço. Shalom, shalom, shavuot tov, toda rabá.